Olá, olá! Muito boa tarde, 13 horas e 13 minutos no meu relógio. Não sei no seu, mas enfim, por aqui 13 e 13. Muito boa tarde. Oi, Thaís, bom te ver aqui. Mystery Machine, boa tarde. Mami, Elia Vergueiro, Marcos, bem-vindos, bem-vindos. Finalmente, né, Thaís, você conseguiu participar aqui. Muito bom, você está com a agenda muito concorrida. Tô vendo lá várias lives. Muito bem, muito bem. A minha querida e iluminada Shell já chegou aqui. Vou mandar o convite para ela. Vamos ver como a nossa internet vai se comportar hoje, né? Na última live ela ficou muito caótica. Oi, Shell, bem-vinda. Oi, meu amor, gratidão por esse Tudo bom? convite. Boa tarde a todo mundo que está chegando aí, que delícia. Muito bom ter você aqui, sempre iluminada, né? Adoro. Esse sol da Bahia. Trazer um pouquinho aqui do meu axé, né, Dri? Muito bom, muito bom. Então, bem-vindos todos aqui, boa tarde. Mais um Vida e Negócios Mindful aqui. E hoje a nossa convidada é a Shell, né? Veio trazer um pouco aí da alquimia, né? De como a gente pode transformar, né? Como é que é o que a gente, o chumbo em ouro? Como é que é a história? Pode ser chumbo em ouro, carbono em diamante, mas na verdade é Olha uma lá, transformação, né? Uma oitava acima, né? muito Sair do nosso bom. cubo. Exatamente, muito bom. Então, eu sou muito grata pela sua presença aqui, tenho certeza que esse conteúdo vai transformar, né, as ideias aí de muita gente. Então, conta um pouquinho pra gente sobre você, seu trabalho, essa sua jornada linda aí de empreender consciente. Oh, querida, gratidão. Gente, mais uma vez, boa tarde. Vou falar aqui então um pouquinho de mim, né? Então, não cheguei à alquimia assim, né? De um dia para a noite, é uma jornada mesmo. Eu sempre na minha carreira trabalhei como executiva, né? Então, assim como todos nós, eu cresci no condicionamento de vá para um trabalho seguro, né? Faça tudo direitinho, né? Se garanta, esteja ali realmente com tudo preparado, né? E eu segui esse ciclo, né? Então, vim para São Paulo com 18 anos, né, para fazer faculdade aqui, acho que meu primeiro ato de coragem. Fiz publicidade, segui realmente dentro das organizações, numa carreira que foi muito bacana, muito rápida nas áreas de marketing, depois nas áreas de comunicação corporativa, onde eu realmente ali me encontrei. Mas em 2012 aconteceu aí aquela virada, sabe quando aquela chave vira? Né? Então eu tinha chegado a uma diretoria, né? Então dentro da área de comunicação corporativa isso é um grande feito, né? Então muito reconhecimento num momento muito bacana, mas eu senti ali que, sabe quando um ciclo se completa e a nossa essência, aquele impulso que você não sabe de onde vem, começa a te dizer assim, olha, acho que esse ciclo aqui já se completou, tem algo mais por vir. E eu acho que o ponto assim forte foi quando o meu corpo falou, porque uma coisa é o nosso mental, né, o nosso sentimento ali, turbilhão. E eu passei 6 meses com um problema na perna, não conseguia andar, né? Eu falei, gente, o que é que está acontecendo? Meu corpo está travando, né? Ninguém conseguia dizer o que é que eu tinha. E aí eu Uhum. pensei assim, poxa, eu acho que realmente chegou nesse ponto de eu fazer algo que eu não sei o que é. Então, empreender para mim não foi algo planejado, não foi algo que eu me preparei para. Né? Eu tive que, na verdade, lidar com tudo aquilo que estava emergindo. Né? Minha mente já sinalizando, meus sentimentos sinalizando, e quando o corpo falou para, eu falei, gente, é hora de parar. Então, eu tirei um ano sabático, do qual eu não retornei, mas um ano que foi muito Uhum. importante para olhar para dentro, né? Porque eu precisava de uma bússola interna. E eu sempre fui uma pessoa muito ligada à espiritualidade desde pequena, sempre acreditei muito, né, no que está além do que os nossos olhos podem enxergar,
Só que eu achava que esse ia ser meu plano B, né? Então, eu achava que eu ia fazer isso quando eu tivesse meus 60 anos, né? Mas a vida me pediu realmente que eu assumisse, né, o propósito, né? Então, o que me movia, né? Quando eu parei para olhar para dentro, eu falei, gente, o que me move? Me move a transformar, né? Mesmo dentro do mundo corporativo, eu sempre fui muito chamada para isso. Eu queria transformar, eu queria impulsionar, mas não uma transformação corriqueira, né? Eu queria realmente uma transformação que levasse a uma expansão de consciência, porque eu acredito muito nisso, que a gente precisa se expandir, se ampliar. A gente vive uma realidade, se você for parar para pensar, que é cúbica, né? Eu falo muito dos cubos porque isso para mim representa muito. Quando a gente fala dessa realidade tridimensional, a gente está falando do quê? Né? A altura, largura, profundidade, de ângulos. Né? A gente cresce com condicionamentos que às vezes a gente carrega até de muito longe. Né? E a gente precisa aprender a sair disso. Quando o impulso vem de dentro, ótimo. Né? Então a gente consegue levar no nosso tempo, mas muitas vezes esse impulso de evoluir, de expandir, vem de fora. Então, assim, o que eu senti é que meu propósito estava muito ligado com aquilo que eu estava vivendo. Então eu estava me reconectando com a minha essência, né? Eu estava tirando aqueles condicionamentos, aquelas identificações para saber, gente, o que que eu quero? Né? Como é que eu posso ser uma melhor contribuição? E aí ficou muito claro que era realmente impulsionar essa transformação, é o que eu curto fazer, aquela coisa que você acorda de manhã com tesão para a vida, e isso faz toda a diferença, né, quando a gente vai se alinhando assim. E aí começou a minha jornada. Só que propósito não é uma coisa que é parada e estagnada, né? A gente fala muito em propósito evolutivo porque tudo evolui. Inclusive, essa nossa reconexão com nós mesmos é uma coisa que vai em progressão. Então, eu me permiti experimentar. Falei, vamos aos pouquinhos. Então, tá bom, eu vou me reinventar aqui, eu vou dar vazão para isso. Como é que eu vou começar? Né? Eu não quero mais né? Não é que tipo assim, eu fui executiva e isso ficou para trás. Não, eu sou gente muito grata a tudo que eu aprendi. E a executiva faz parte de mim. Então, acho que o grande aprendizado foi começar a ir para o E. Né? Então, peraí, eu posso ser uma executiva, eu posso continuar, né, tendo todo esse background e ir, né, dando vazão para outras facetas minhas. Então, eu comecei... Diga. Desculpa te cortar, mas o quanto é importante, né, a gente honrar a nossa história e agregar no daqui para frente, né? Não é eu antes e eu agora e depois, né? É uma história única e como a gente honrar isso liberta a gente, né? E aumenta o nosso poder interno para fazer o que precisa ser feito. Né? E olha que é uma jornada, né? Porque essa chavezinha do ou para E também não é do dia para a noite. Né? Então foi uma construção, porque quando a gente, querendo ou não, a organização nos protege, né? Então, assim, como eu não estava pensando ou planejando empreender, eu tive que realmente experimentar e dar vazão a tudo isso. Então, eu comecei realmente pelo coaching, pela mentoria, né, trazendo aquilo que eu já trabalhava, digamos assim, em termos de desenvolvimento humano dentro das organizações, mas trazendo também o olhar daquilo que eu acredito. Né? Então, trazendo um pouco de física quântica, trazendo esse olhar mais holístico, né? Porque a gente não pode só trabalhar personas, né? A gente não é só a nossa profissão ou o nosso relacionamento, ou seja lá o que for que a gente esteja, enfim, querendo melhorar dentro de um processo. A gente é um ser humano integral. E as pessoas que a gente quer, né, ou tem essa querência, né, de oferecer, de facilitar processos, não é só um nicho, né? Não tem nicho. Na verdade, a gente tem uma vibração, a gente tem uma mensagem, a gente tem algo que a gente reverbera, né? E a gente reverbera com carinho, né? Então, eu acho que aqueles que se sintonizam vão se encontrando, né? Então, eu também estou muito assim na sua de não tem nicho. Tem, na verdade, é dar vazão a quem a gente é, dentro de um processo de muita integralidade. Só que isso é uma jornada, porque quando a gente sai de uma proteção de uma organização, a gente se depara com a gente. Né? Então, somos nós os nossos talentos. E aí começa a primeira etapa, que é reconhecer isso. Né? Reconhecer os nossos talentos e os nossos potenciais. E, ao mesmo tempo, se apropriar disso.
e aí colocá-los a serviço. E aí isso foi sendo uma construção para mim, né? Porque eu fiz a minha transição em 2012, mas eu acho que eu posso dizer que eu comecei a empreender mesmo em 2014. Mas assim, ó, passinho por passinho, sabe? Um passo depois de outro passo, deixando que as coisas fossem se desdobrando. E parece que quando a gente vai se abrindo e a gente vai se entregando ao que a gente é, com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas dúvidas, mas sem resistir, parece que o universo vai fazendo a dança também, né? E vai nos mostrando. Então foi um momento muito rico para eu começar a me experimentar, me abrir para os coletivos, porque aí eu saí de uma bolha e comecei a ver que tinha todo um mundo acontecendo. E aí eu comecei realmente a mergulhar nisso, a me conectar com essas pessoas, né, que tinham propósitos, que estavam empreendendo. Participei, iniciei, né, junto com um grupo de amigos muito queridos, a organização em rede na sala. Então ali foi um grande experimento de sair de hierarquia, aprender o que é horizontalidade, aprender o que é esse empreender com propósito, né, que exige muito autoconhecimento, aprender a lidar com todas as dúvidas que aparecem, com todos os momentos de altos e baixos, porque o empreender é se automotivar, né? Então, é aquilo que eu falei, é achar muito essa bússola interna. E aí, nessa caminhada, né, de estar realmente me adentrando e conhecendo tantas coisas novas, a alquimia veio, Deus do céu, sabe? Parecendo aquele encontro perfeito escrito nas estrelas, e não foi uma coisa que eu estava pensando. Eu já estava, né, desenvolvendo processos em coletivo, os meus atendimentos individuais, né, criando o meu expertise, porque é bem diferente, né, você atender alguém é uma responsabilidade também muito grande. E aí, nesse processo todo, eu comecei a sentir vontade mesmo. Você vê como é que é a essência falando, de receitar. Porque eu estava ali com o cliente e muitas vezes a gente vai, dentro de um processo de transformação, lidar com os cubos daquela pessoa, né? Então, ali vem condicionamentos, vem padrões. E, às vezes, só uma reprogramação mental, ou só ter consciência é o primeiro passo. Mas todo mundo chega àquele ponto de dizer, poxa, eu já fiz de um tudo, né? Mas parece que isso aqui que me limita encruou, né? Parece que isso aqui eu não consigo ir além. E aí começou a me dar vontade. Eu falei, gente, deve ter alguma coisa que eu possa fazer aqui, né? Vou fazer um curso de florais. Vou fazer florais de bar. Gosto muito, que aí vai ser rápido. Só que eu recebi um comando, gente. Isso foi muito lindo mesmo. Sabe aquela voz que fala assim, não, você não vai fazer um curso de floral, simplesmente. Você precisa ir para alquimia. E aí eu falei, gente, mas o curso de alquimia são 4 anos. Eu queria um curso de 4 dias. Né? Mas eu vou me entregar a esse comando, e quando eu entrei, né, na escola de alquimia do sistema Joel Aleixo, eu fiz assim, uou, peraí, eu conheço isso, eu lembro isso isso aqui deve estar na minha memória celular de alguma maneira. E aí eu falo, que lindo, né, eu poder dizer hoje que sim, eu sou um alquimista de coração, porque isso reverbera comigo, né, reverbera muito forte os processos de transformação, mas também ser um alquimista por atuação, né? De ter realmente isso como uma ferramenta, porque às vezes a gente precisa de suporte, né? E a alquimia é essa arte, né? De você entender, em primeiro lugar, esse saber antigo. É um saber muito além do que aquela nossa imagem do alquimista no laboratório. Sabe aquela imagem da Idade Média que a gente tem, né? Do transformar chumbo em ouro. É um saber muito mais antigo. Esses caras, eles tinham uma noção, né, não cúbica. Eles não eram cúbicos, eles eram espiralados, eles sabiam do que estava além, né, desses ângulos. Eles tinham uma noção de como o macro se relaciona com o micro. O que o planeta lá em cima, o nosso Sol e a nossa Lua, tem a ver com a nossa célula. Então eu sempre falo, para mim é impressionante ver um cara como Paracelsus, há alguns séculos atrás, descrever o DNA e a gente nem sabia que o DNA existia, né? E tem tamanha propriedade. Então, beber dessa fonte, para mim, foi resgatar um aspecto da minha essência. Por isso que eu falo que realmente é evolutivo e a gente vai se encontrando. Então, assim, hoje, para mim, é um prazer inenarrável mesmo ter essa ferramenta, entender como esses caras entendiam a natureza da realidade,
e poder hoje, por meio de formulações alquímicas, ajudar os meus clientes, a ajudar as organizações, a ajudar quem chegar até mim a fazer uma jornada de transformação, porque muitas vezes a gente precisa desse suporte na célula. Então, hoje a gente vive um momento em que todo mundo está falando muito em reconexão, né? Vamos nos reconectar com a essência, vamos nos reconectar com a natureza. E isso é muito lindo, só que isso é muito mais profundo do que a gente imagina, né? O se reconectar com a natureza, por exemplo, vai além de simplesmente eu que sou baiana, amo meu mar, né? Então, quando eu estou no mar, eu me sinto reconectada, né? Quando eu vou ali passar um final de semana nas montanhas, ou quando eu vou ali estar perto de uma árvore, isso é uma reconexão. Mas a reconexão alquímica ela é mais profunda, ela precisa de algo mais prático, né? Ela precisa ser além de um momento. Como é que a gente realmente volta para a natureza interna? Como é que a gente realmente toma a natureza? Como é que a natureza vem para a gente, a ponto de fazer parte de nós? E isso começa desde a gente se alinhar, né, com o biorritmo do planeta. Né? Nós estamos dentro de um organismo que é vivo, que tem leis, que tem dinâmicas. Né? E como na alquimia a gente fala, assim como é em cima, é embaixo. Assim como é fora, é dentro. Né? Então, como é que a gente realmente se sente real e oficial interconectados? Não uma interconexão filosófica, mas realmente a gente sentir essa interconexão. Nós fazemos parte de uma orquestra, né? Então, cada um tem uma nota, né? Todos os seres que aqui habitam, desde uma pedra, de um vegetal, da gente. Então, a alquimia, quando eu digo assim, é floral que você trabalha, eu falei, é muito mais que floral, né? Porque não vai só a essência de flor, né? Vai os minerais, vai a metodologia, né, de colher, plantar, de manipular aquilo por meio desse saber. Né? Você realmente começar a ter a natureza dentro de você, né? E estar em alinhamento, acordar com o sol, né? Se recolher quando anoitece. Né? Sabe esses biorritmos? Honrar as estações, honrar os ciclos, honrar o próprio movimento. Então, assim, de uma maneira abrangente, é mais ou menos essa... E você falando disso, né, desse alinhamento, né, do todo, né, eu tenho, assim, essa percepção, né, que esse momento do que a gente está passando, né, mostra muito concretamente o que é isso. E o quanto a gente estava precisando do tipo, opa, peraí, deixa eu dar uma reorganizada né, nessas conexões, nesse interser, nessa interconexão, no ritmo, né, de tudo isso aqui, porque o negócio está muito degringolado, né? Você tem esse olhar, como que é para você isso? Você sabe que quando tudo isso começou a acontecer, eu me lembrei muito do que a gente gosta muito de falar, né? A gente vive num mundo volátil, num mundo incerto, né? Num mundo ambíguo. Só que a gente tinha esse entendimento, talvez até esse momento, de novo, de uma maneira muito filosófica. Sim, vivemos nesse mundo, né, que tem tudo isso, mas de repente isso virou algo concreto. Hoje não dá para dizer que a gente não sente essa volatilidade, essa ambiguidade, essa complexidade em todos os níveis. Então, assim, eu sinto, na verdade, eu acredito assim, muito forte no meu ser, que o que a gente está passando é uma onda de impulso evolutivo. Aliás, muito mais do que uma onda, eu falo que é um tsunami. Né? Um tsunami que nos impulsiona. Né? A gente escolhe a maneira que a gente quer perceber, por isso que a gente tem que sair desse cubo. Né? O que está por trás de tudo isso? De repente chega um fato externo, né, que tira todo o nosso chão. Todas as nossas desculpas verdadeiras se foram. Né? Inclusive aquela que a gente mais gosta, não tenho tempo. Né? E de repente a gente ganha esse tempo. E todos os desafios que vêm junto com ele. Né? Então, assim, a natureza precisava de uma pausa, porque Gaia, né, a consciência desse planeta, é espiralada. Nós somos cúbicos. É como se Gaia dissesse assim, olha, eu não quero me incubar mais. Eu literalmente quero me espiralar e eu preciso de cada um de vocês. Então, a primeira coisa é assim, dá uma pausa, para aí e reavalia. Né? Então, é aquela transformação que, se autoconhecimento antes era opcional,
né? Se era uma jornada que a gente fazia quando se sentia, né, o chamado. Hoje, eu acho que todos nós estamos percebendo o quanto é fundamental. Porque para a gente estar vivendo neste mundo, com esse contexto, a gente precisa de alguma bússola, né? Que não está no externo. Né? Então a gente precisa olhar para dentro e saber assim, o que me limita? O que me liberta? O que me move? Né? Então, assim, às vezes a gente não tinha um tempo para olhar para isso, eram tantas coisas, e hoje a gente tem que lidar, porque esse tempo também trouxe desafios, né? Desafios de convivência, né? Desafios de rotina, todos os nossos chãos ali, ó, foram-se, aquilo que nos dava segurança. A gente está vivendo um turbilhão emocional muito forte. Eu vejo os meus clientes falando para mim, sabe, cara, tem um dia que eu tô bem, no outro dia eu não tô, e aí essa convivência familiar, trabalhar em casa, criança, rotina. É muito fácil Do a gente se outro perder. lado, eu tenho percebido, eu estava até comentando com uma amiga esses dias, né? Eu tenho percebido o quanto os processos, né, da psicoterapia, por exemplo, tem dado um salto assim que eu falo, uau, né? Nossa! Né? Então, eu acho que esse momento, e uma coisa que você falou, né, que eu acho bem importante a gente trazer mais luz, né? O o que me energiza, o que me move, não é o que estão dizendo por aí que vai te movimentar, não é o que estão te dizendo por aí que é para você fazer, que você vai ser o all, né, o cara do momento, não, você com você mesmo, né? Isso é bem real, né? Porque para a gente chegar nessa essência, onde estão os nossos potenciais, onde está ali aquilo que nos move, nessa jornada, a gente vai precisar tirar algumas camadas, né? Ó, e são várias, porque nesse processo vão vir outras desculpas verdadeiras. Será que eu sou capaz, Uhum. né, de fazer aquilo que eu estou sentindo que é a minha? Será que eu sou bom o suficiente? Né? Então, vem um ponto para mim que assim é fundamental. Coragem. Hoje, empreender, né, para mim, é coragem. Coragem de ser. E não é fácil. Sabe, a gente Não. ser e dar vazão a tudo aquilo que a gente é. Né? Viver essa Como, integralidade. né? E como a gente é. Exatamente. E sem comparação, sabe? Não tem comparação. Gente, olha o que está acontecendo. Cada pecinha, cada um de nós tem uma pecinha, tem uma maneira de ver o mundo que é muito importante. Interconexão real, não só com a natureza, mas entre nós. Né? E o que eu estou achando mais lindo, como você falou até da psicoterapia, mas eu estou vendo, sabe essa revolução de consciência que a gente vem vivendo? Porque para pensar, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, ninguém falava muito do que a gente está falando hoje. Não. Né? Espiritualidade era hermética, a própria alquimia, super hermética. Né? Todos esses conhecimentos estavam ali restritos às escolas iniciáticas. A gente Sim. veio O ao longo... preconceito, né? Ah, é louco, né? O pessoal, né? Fora da caixinha, Turma literalmente do fora da caixinha. Paribô, né? E, e que bom que a gente, hoje, a gente abre as nossas redes, tem de um tudo. Tem de um tudo, isso é maravilhoso. Quantas filosofias, quantas práticas, quantas técnicas. Porque uma coisa, eu acho que é muito importante, nesse processo da gente ser, né, e nesse processo da gente olhar para dentro, a gente não precisa fazer isso sozinho. A gente acha que tem que fazer, que a gente tem que ser autossuficiente. Não, eu vou me resolver com os meus processos. Aí fica lá nós, dentro do cubo, né, se batendo para querer se resolver. E às vezes a gente precisa de ajuda. Então eu vejo tudo isso, todo mundo, né? Uau, é um super chamado. E todo mundo está vindo, está trazendo a sua voz e aquilo que tem para contribuir. E a gente está ganhando enquanto humanidade. Sabe? A gente está espiralando junto e crescendo junto. Então, qual é a tua nota? Qual que é a filosofia, a técnica, a prática que pode te ajudar? Às vezes não vai ser uma, vai ser uma série delas. Então, Também, simbora, porque não tem mais né? Não tempo. tem uma, né? Tem um momento é esse, o outro é esse, o outro é aquele, né? E você sabe que você falou uma coisa que eu vejo assim, né? Esse momento como esse, né? Esse chamado, né? Esse chacoalhão e esse, né? Um retiro coletivo.
Mas eu também tenho essa percepção, assim, de que a gente vem sendo preparado para esse momento já há alguns anos, né? Então, como você falou, em 2012 foi o seu momento, né, de crash. Né? Em 2012 foi o meu ano também de crash do mundo corporativo, né? E dessa, opa, peraí, não é só isso, né? Tem algo a mais para eu fazer aqui, né? Então, acho que desde e nos grupos que a gente está, né? Dos empreendedores mais holísticos, mais integrativos, tem muita gente, né, desse mundo corporativo, né, que fez essa transição de mais ou menos essa época. Tipo assim, a gente não saiu para empreender numa loja de bolo, né? É verdade. Tudo bem, nada, não estou qualificando coisas, Uhum. mas eu estou dizendo sobre esse chamado, né? A gente, opa, o meu chamado é algo com acolhimento, com cura, com desenvolvimento humano. Então, acho que de alguma forma a gente vem há algum tempo já sendo preparada para esse momento. Nós que já estamos atuando, quem não está, mas que está nesse meio, né? Então, esse boom de terapias, Theta Healing, barra de Access, né? Entre outras coisas mais que a gente vem tendo acesso, né? E conhecimento. Então, e é o que você falou, né? Não é uma, né? Eu acho que é integral, é uma composição de coisas, cada um fala numa linguagem, né? Que de repente você se conecta nesse momento, no outro é um outro chamado, um outro olhar. Então, acho que a gente vem sendo preparado e agora tipo, foi né, a alavanca maior e daqui para frente é esse caminhar. Né? Olha, você sabe que você falou 2012, 2013, 2014, acho que muita gente, né, fazendo essa transição. E que bom que a gente pode se ajudar nesse processo. Né? E que bom que a gente pode sair, inclusive, da caixinha daquilo que a gente faz. Quando alguém me pergunta o que você faz, eu falo, senta aí um minutinho que eu vou te falar. Você tem o dia inteiro para conversar um pouquinho? Por isso que eu acho que a gente está saindo do rótulo, né? Por isso que eu acho que hoje, para mim, é mais fácil falar do meu propósito do que daquilo que eu faço. Porque tudo que encaixar naquele propósito, cabe de um tudo. Eu atuo em uma série de projetos, mas qual que é o meu filtro? Meu filtro é o quanto isso está ligado ao meu propósito de transformar e impulsionar a expansão de consciência. Então, isso pode ser num atendimento de alquimia, isso pode ser num trabalho com organizações. Né? Porque para mim isso também é muito lindo, eu poder hoje, sabe, ajudar as organizações, né, com esse novo olhar. Né? Porque as organizações, assim como nós, têm um nível de consciência. E vamos combinar que, como já dizia Einstein, né, que a gente não resolve nada no nível de consciência. Um problema que foi gerado não vai ser resolvido no nível de consciência que ele foi gerado. A gente precisa ir uma oitava acima. As organizações também. E é muito bacana enxergar, talvez a gente olhe e fale assim, mas ainda vai demorar muito, né? Gente, um pouquinho de fé na vida, porque está acontecendo. Né? A gente tá numa transição. Né? E isso é um ponto importante. O que é uma transição? São dois modelos coexistindo. Um pode ser ainda mais preponderante, tem uma raizinha aqui, massa. Mas qual que é o modelo que você quer nutrir? Né? Se a gente ficar só olhando aqui, mas a maioria, o mainstream não tá assim. Eu falei, gente, mas toda mudança aconteceu com os pioneiros. E ser pioneiro, né, nesse período de transição é justamente isso. É você estar ali realmente nutrindo a realidade que você quer ver no mundo. É você ser exemplo dessa realidade, dessa mudança. Então, hoje principalmente. Com certeza, tem muitas empresas aí se abrindo, né, para se regenerarem. Né? Empresas novas que estão nascendo já com essa nova consciência, novas lógicas de organização que falam sobre isso. Então, você poder ir para uma empresa e falar de nível de consciência, Deus do céu, que maravilha! Né? Você falar assim, olha, qual é o seu próximo estágio evolutivo? Né? Você, que a gente trabalhou junto no Reinventando as Organizações. Uau! Isso é fantástico, a gente poder levar para uma organização e falar de autoconhecimento, falar de mindfulness, falar, né, de meditação, falar de constelação sistêmica, de compaixão, de falar, olha, vamos olhar para dentro. Eu me lembro que na minha época, imagina se eu virasse para os executivos e falasse, vamos parar aqui para meditar, todo mundo ia olhar para minha cara e dar risada. Hoje, as pessoas já sabem,
né? Que do Sim. jeito que está indo, não tem muita sustentabilidade. Você sabe que você falou isso, eu lembrei, né? Quando eu fiz o crash, né? Que eu falei, não, eu vou trabalhar com meditação, com mais, nananana. Teve uma pessoa que falou assim para mim, você tá louca? Qual vai ser a empresa que vai pagar você para colocar os funcionários deles para meditarem? Então, a resposta chegou, né? Você sabe que isso é algo que eu espero que todos nós estejamos preparados para quando a gente for dar vazão a quem nós somos, né? Quando as pessoas falarem essa, porque eu ouvi muito. Imagina eu que larguei um cargo de diretoria, né? E todo minha mãe, minha família, meus relacionamentos, meus amigos, meu, você é muito louca, ou então você é muito corajosa. Você vai se arrepender, tem certeza? Ah, eu ouvi muito. E isso, gente, poxa, eu fiquei mal. Se eu falasse para falar para vocês da real, aquilo me Sim, com engulhou. certeza. Porque aí você começa a duvidar e falar assim, cara, eu sou muito impulsiva. Eu larguei tudo. Será que eu sou impulsiva? Ai, meu Deus, eu vou. Cara, meu salário, né? A minha segurança financeira, o que é que eu fiz? Só que E os convites que vêm depois, né? Do tipo, você já largou e aí as empresas vêm falar, não, tem uma vaga aqui para você, Audrey, vem aí você não fala, falei meu Deus. não, porque há 2 anos atrás, imagina que eu larguei em 2012. Finalzinho de 2018, me fizeram uma proposta do milhão para voltar. E aí eu fiz, gente, o que é que eu faço? Né? E aí eu tive que ser muito integral. Porque aí o que que eu falei? Falei assim, olha, até volto, porque eu gosto do mundo corporativo. Mas você não leva mais só a executiva, você leva o alquimista junto? Você leva essa pessoa que quer transformar? E foi para mim tão bacana poder chegar nesse ponto, sabe, de integralidade. Porque eu vou Sim. dizer, porque para eu, essa história de me assumir como alquimista, como bruxa, como uma pessoa, né, que lida com essas coisas, foi um sair do armário, né? Aquilo estava dentro de mim, então, uau, que hoje eu posso dizer para as pessoas e está tão bem na minha integralidade, eu falar, nada aqui se perdeu, tá tudo aqui, junto, misturado e sintonizado, mas com um propósito muito claro. Eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que esse é o meu caminho, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. E por isso que eu Sim. falo, gente, autoconhecimento. Porque na hora que subir no juízo, que você fala, ai, o que eu tô fazendo, meu Deus, né? E vem um mindset de escassez, né? Porque a gente paga a conta, que aqui no Cubo tem Exato. conta, gente. A gente tem que sobreviver. Aí Tem tem... boleto para pagar, né? Pô, quantas vezes eu ouvi falando muito lindo tudo isso, viu, Shell? Tudo lindo, mas quero saber o seguinte, e as contas? Né? Como é que é isso? Dá para fazer o que se gosta e ser próspero? Aí eu Sim, essa é a falo, questão. ô gente, dá, porque prosperidade é ter mais do que o suficiente de algo que a gente gosta muito, né? Então você está fazendo aquilo que você gosta, sim, vai envolver uma mudança de estilo de vida? Vai ter que fazer um remanejo? Vai, mas a sensação de você ser missão em ação, de você estar realmente a serviço, né? Trazendo de novo essa história, reconectado com a natureza, sentindo essa interconexão entre tudo e todos, e estar a serviço disso, não tem preço. Por isso que eu digo, eu sou uma ativista do novo mundo. Para Não mim, tem. a nova terra não é só uma teoria. A nova terra não é uma teoria. A nova terra é algo que começa em cada um de nós. Qual é o nosso ponto de partida? Qual é o nosso ponto de partida? Se qualquer escolha nossa for pela escassez, escassez não vai dizer. Olha, se me perguntarem, mas você não pensa mais em escassez? Penso, opa! Não é uma coisa que sai, não. Fica aqui, ó. Mas a gente vai Orar e adquirindo. vigiar, né? A gente vai Orar e adquirindo vigiar essa é o habilidade. tempo todo, né? Exatamente. Por isso E que, de essa novo, sempre. confiança, né? Confiança, porque esse é o ponto. Se você se conectou com essa força interna, com essa clareza de propósito, da sua missão, do que você tem que fazer, né? A dúvida não é mais sobre quem você é, o que você fala, será que isso está certo, será que isso... Não, né? Não é isso, né? E aí você confia de que, opa, peraí, engasgou um pouquinho aqui, mas o que eu estou falando? Né? Deixa eu praticar um pouco daquilo que eu falo, que eu estudo, né? que eu acredito, né? É o convite diário, né? Rodrigo, você sabe que você me lembrou que em 2014, quando eu tomei a decisão que eu ia empreender mesmo, me deu um tilt, né? Eu falei, ai meu Deus, o que é que eu estou fazendo?
E aí uma mentora espiritual minha, muito querida, me vendo naquele desespero do ser, né? Fez assim: agora eu quero ver o quanto você realmente acredita no que você diz acreditar. Menina, foi, sabe aquele tapa na cara? Eu fiz, do céu, porque imagina, eu sempre, né, poxa, desde pequena, muito envolvida com espiritualidade, mesmo no mundo corporativo, sempre tive esse lado B. Eu tinha um chefe que ele me perguntava: Shel, como é que você lida com esse seu lado A e seu lado B? Porque eu sempre tive isso dentro de mim, sempre muito ferrenha, mas na hora que fui pra arena, sabe aquela hora que você vai pra arena e que você fala, e aí, meu Deus do céu, então esse chamado, ela fala assim: e aí, cadê a coerência? Cadê a coerência entre aquilo que você diz? Porque o que vai fazer a roda girar para a gente empreender com prosperidade, seja lá o que cada um vai fazer, mesmo empreender dentro de uma empresa, porque a gente não empreende só fora, a gente pode empreender dentro, né? Mas seja lá o que for, sejamos coerentes, né? Por isso que o autoconhecimento é importante, né? Sejamos aquilo que a gente diz que é, porque isso, gente, transforma uma vida. Né? Então, muito assim, isso muito vivo. Muito vivo. E me fala uma coisa, eu tô super, super, super com vontade de jogar o tabuleiro. Ai, embora! Conta pra gente aí, como é que é essa história do tabuleiro? E o tabuleiro, para mim, sabe aquele presente da egrégora alquímica? Né? Então, assim, apaixonada pela alquimia, todo mundo já percebeu, né? Apaixonada. E fazendo e exercitando a terapia alquímica, falei que era um curso extenso. Quando faltava 3 meses para eu me formar, né, nem tinha me formado ainda, eu recebi assim claramente o desenho de um jogo, né, para alquimizar de uma maneira diferente. Então, assim, eu tenho muito desejo, assim, uma intenção muito forte minha, que a alquimia seja acessível, sabe, para tudo e para todos. O processo de terapia alquímica, ele é profundo, ele é uma jornada, né? Mas eu também queria que as pessoas conhecessem a alquimia de uma maneira mais leve, sem precisar, talvez, num primeiro momento, ir para uma jornada tão profunda. Então, eu acredito muito, né? Eu sou amante de jogos, né? Nesses anos aí empreendendo e conhecendo um monte de empreendedor bacana, eu conheci vários jogos de autoconhecimento e transformação. E às vezes é muito legal quando a gente pode abrir para as informações que estão no inconsciente, né? Sem o nosso viés, né? Sem os nossos filtros. Então o tabuleiro, ele proporciona justamente isso, uma forma de você alquimizar por sua essência. Por isso que ele se chama a alquimia da essência. Então quem vai fazer a formulação alquímica, né, não sou eu, só estou ali para facilitar. É a essência de quem vem jogar. Então você vem com uma intenção, né? E o que está vivo em cada um de nós? Né? Onde é que está pegando? Né? Onde é que a gente quer ganhar clareza? Né? Para bater um papo com a sua essência. Imagina se sua essência pudesse te responder hoje, Adri. Você está aí com uma questão, já pensou se tivesse um canal, tipo assim, não, você não vai ouvir ninguém. Né? Você vai para a automaestria. Vamos se reconectar com a tua essência e deixar que ela te dê essa clareza? Então o tabuleiro, ele responde aquilo que a gente mais precisa para se alinhar energeticamente com uma intenção. Então no tabuleiro a gente vai percorrer os tratados alquímicos de uma maneira lúdica, começando pelo astrológico, né? Vamos passar pela sabedoria das plantas e da natureza, né? Vamos passar pelos tratados de DNA, e a cada passo no tabuleiro você vai ganhando insights, né? Sobre o que você precisa para se alinhar energeticamente. E o bacana é que no final do jogo, né, você não precisa simplesmente assimilar esses insights mentalmente. Que tal você tomar os insights todos? Então, ao final do jogo, se gera uma formulação alquímica com todo o seu caminhar, com todos os passos no tabuleiro, para que você possa beber os seus conselhos. Os conselhos que você mesmo se deu, né? Para que você possa realmente assimilar isso. Então o tabuleiro, ele vem com essa proposta de alquimizar pontualmente, né? Então a partir do momento que você chega, né, para uma jornada lúdica e alquímica, né, e entra em contato com as formulações, aí já é um bom começo, quem sabe, para depois você vir para uma terapia alquímica, né, e fazer aí o processo mais profundo, né, de transmutar esses chumbos em ouro, de transmutar esses cubos em espiral, né, limpando o DNA, traumas intrauterinos, enfim, fazendo aí a jornada complexa. Mas eu deixo aqui meu convite para todo mundo, né, que quiser conhecer, quiser experimentar, né, uma jornada diferente.
né? Ter realmente, eu quero auxiliar, né, nessa conexão. Reserva meu horário lá, já reserva o meu. Adoro. E daí, uma coisa que eu não sabia, então, joga o tabuleiro, né? E daí sai a essência, né? Do floral. E aí depois tem uma continuidade, um processo. Aí fica muito por ti, né? Então, assim, Ah, eu tenho clientes que amam o tabuleiro, gostam tanto do floral, da formulação que surge no tabuleiro, né? Que querem ficar só lá. Mas tem muita gente que o tabuleiro começa a mostrar. Então, por exemplo, você vem jogar com uma intenção de relacionamento. Você quer ter relacionamentos saudáveis. Aí estamos lá jogando, os insights estão acontecendo e de repente o tabuleiro mostra que tem uma questão com o teu pai, né? Ou que tem uma questão de ancestralidade ali, uma questão de DNA. No tabuleiro eu não vou conseguir fazer uma formulação tão profunda. Então depois você pode continuar numa terapia alquímica para aprofundar, né, aquele fato e dado que o tabuleiro trouxe, né? Para continuar se alquimizando, porque toda jornada, gente, é em etapas. Né? Então a gente vai se alquimizando. Tira uma, nasce 10, tira mais uma, e vão indo, né? Assim. Então, e a gente vai ganhando. E a gente vai ganhando essa profundidade. Que legal, muito bom. E aí, eu queria que você deixasse, porque eu acho que assim, né? Quando a gente fala de vida, negócios mindful, né? Negócios conscientes, a comunicação mindful, né? Um marketing mais autêntico, gentil, compassivo, né? É muito difícil as pessoas se entregarem para esse processo. Porque precisa essa entrega de autoconhecimento e precisa dessa paciência e confiança. É algo, né, um pouco mais lento, vamos dizer. E as pessoas querem a fórmula mágica do 1000 seguidores em 1 minuto. Né? E daí eu acho muito legal quando você traz essa coisa, né, eu saí do mundo corporativo, eu não sabia o que ia fazer. Né? Eu fui me testando, eu fui me experimentando, meu processo foi se construindo, se constituindo, né? Para mim também foi muito isso, né? Não estou dizendo também para ninguém fazer isso, né? Se planeje que é melhor. Também, experiência própria, se planeja. Experiência própria, se planeja que é melhor. Mas ao mesmo tempo que a gente precisa desse planejamento, a gente também precisa dessa confiança e dessa entrega para as inteligências do coração, né? Para a nossa intuição, né? Para o autoconhecimento, para esse processo, né? E aí, dentro desse seu processo, né, você foi falando muito disso, né, dessa entrega, desse autodescobrimento, porque assim, quando você saiu do mundo corporativo lá em 2012, né, eu me vejo um pouco também nisso, né? Quando você saiu lá do mundo corporativo em 2012, você não tinha a ideia, né, já o plano traçado de que hoje, né, o 2019, que você lançou o tabuleiro, né, em 2019 você lançaria o tabuleiro, né? Foi algo que foi acontecendo. Não tinha a mínima ideia. Emergiu, né, disso. Então, a mesma coisa, quando eu pedi as contas lá em 2012, eu não tinha a mínima ideia de escritório do futuro, de trabalhar com, né, mentoria, EFT, não, nada disso. Foi algo que foi amadurecendo, emergindo a partir do processo e que é de dentro para fora. Né? Você sabe que assim... Não dá para ser de fora para dentro, né? E essa caminhada tem um exercício que eu acho que é o fundamental, é a gente soltar o controle. Esse acho que é o ponto. Porque a nossa mente, a gente quer controlar. A nossa mente quer nos proteger, claro, gente, né? É por isso que todo mundo fala, meu, você é louca. Mas assim, respira e solta o controle. E confia que assim, você não precisa saber a caminhada inteira, porque você não vai saber. Então já conforma aqui no coração. Não vou saber a caminhada inteira. Você só precisa saber o seu próximo passo. Sabe? Que nem eu quando eu decidi, o que é que eu vou fazer? Vou fazer coaching, mentoria, do meu jeito. Depois surgiu a alquimia, depois foram surgindo os projetos na organização. Mas assim, um passo depois de outro passo. E lembra o seguinte, quando a gente dá um passo, o universo dá 10 em nossa direção. Mas a gente precisa dar esse primeiro passo, sabe? Existe sim, somos interconectados. O universo não vai desamparar ninguém que esteja a serviço.
Porque para mim o empreender é isso, é estar a serviço. Você vai trazer uma pecinha sua para contribuir para esse planeta. Você vai ser amparado. Não tem como. Ah, vai ter momento que você vai ficar que nem eu fiquei várias vezes, arrancando os cabelos. Não tem problema, acolhe, faz parte do passo depois de outro passo. Vai achar que tá tudo muito doido. Entende? Aí você se inspira. Por isso que eu digo, não faz sozinho. Vai buscar. Os coletivos me ajudaram muito. Toda vez que eu pirava, entrava no mindset de escassez, aí o que eu fiz? Poxa, tinha ali alguns amigos e amigas que estavam empreendendo que me davam força. Quando eles caíam, era eu dando força. Então a gente não precisa. A gente precisa fazer isso junto, a gente precisa se inspirar, né? Porque a gente não vai controlar nem o que a gente vai sentir daqui a 2 segundos. A gente só precisa realmente estar centrado. Um passo depois de outro passo, por vez. E deixa que as coisas vão te desabrochando, né? Hoje, por exemplo, você falou, né? Poxa, acabei de lançar o tabuleiro, o que será que vem amanhã? Eu faço a mínima ideia. Vamos um passo depois de outro passo. E as coisas vão... É como se tivesse... Eu vejo como se fosse uma mão do universo, sabe? Costurando os pontos. Né? E essa magia é real. E se a gente acha que não é, vem conviver com gente que está vivendo isso, porque, gente, o que vocês querem no campo de vocês? Eu quero gente assim. Então, vamos ficar junto, vamos, sabe, conhecer pessoas, vamos para os coletivos, né? De novo, não precisamos fazer sozinhos. Né? A gente está aqui todo mundo em missão por um mundo melhor, para a gente ser, literalmente, aquilo que a gente quer ver no mundo. Né? Eu acho que esse é o meu ponto principal, assim, que eu deixaria aqui de... Coração nutrido aqui, com essa sua força, essa sua luz, né? E sério, né? Saindo daqui, já vou agendar a minha sessão do tabuleiro. E quero agradecer você pela sua presença, pelo seu tempo, né? Eu acho que o nosso bem mais precioso hoje é o nosso tempo, né? E então quero agradecer por você ter doado um pouco do seu tempo precioso para contribuir com a gente aqui. Rodrigo, eu te agradeço. Fica aqui também, né, o nosso convite para vocês seguirem lá. Fala aí o seu Insta, para as pessoas te seguirem. Gente, com aquele meu sobrenome mais complexo. Então, gente, por isso que eu pedi para você falar. Ai, não é. Ainda bem que está aqui na tela. Sheila Zeiden, porque eu sei que meu sobrenome não é Pátila, mas vou amar, gente. Vamos trocar. E tem o site também, né? Que é onedesenvolvimentointegrado.com. Lá vocês vão saber tudo que eu faço, todas as minhas pecinhas, né? E como eu estou servindo aqui nesse momento. Muito bom. Gratidão, querida. Eu que te agradeço, Dri. Quero agradecer a todo mundo. E eu agradeço sobretudo porque a gente ter a oportunidade de cumprir o nosso propósito não tem preço. Né? Então, estar falando aqui, compartilhando, faz parte, né, daquilo que me move. Então, um beijo no coração de todo mundo que está assistindo aqui, que vai assistir depois. Um beijo grande para ti. E, gente, simbora com amor. Estamos juntos na missão por um mundo melhor. É isso aí, juntos, né? Bom, e hoje à noite, né, eu vou fazer uma sessão aberta, gratuita, da mentoria Confluência, né? E falar um pouco mais, né, sobre o que a Shell falou aqui, né? Se preocupe com o próximo passo. Então, vamos falar sobre os próximos passos, né? A nossa sessão aberta hoje às 19 horas vai ser para você me contar sobre o seu momento, suas dúvidas, suas dificuldades, e a gente traçar os próximos passos aí para você fazer o seu negócio, a sua atuação profissional, chegar para mais pessoas e a gente fortalecer essa corrente do bem aí de empreender consciente, tá bom? Um beijo, uma ótima semana para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.